Eu destruí a única família que meu filho conhecia, com as minhas próprias mãos, em nome de uma causa que eu achava que valia mais que o amor de um avô pelo neto dele. E quando meu menino de 5 anos me perguntou por que o vovô não vem mais em casa, eu senti meu mundo desabar, porque eu não sabia como explicar para ele que o monstro da história era eu. Meu nome é Roberto, tenho 34 anos, e eu fui um idiota. Um idiota que acreditou que política valia mais que família. Um idiota que escolheu uma ideologia no lugar do sorriso do meu pai quando ele brincava com meu filho. Um idiota que destruiu 28 anos de relacionamento com o homem que me criou, porque eu achei que ele estava do lado errado da história. Eu morava numa casa pequena em Campinas, 2 quartos, um banheiro, quintal minúsculo onde meu pai instalou um balanço para o Gabriel. Meu pai sempre foi presente, sempre. Desde que o Gabriel nasceu, ele vinha todo sábado, religiosamente. Chegava às 9 da manhã com um saquinho de pão doce da padaria do seu Joaquim. O Gabriel corria para a porta gritando, "Vovô, vovô!" Meu pai pegava ele no colo e girava ele no ar. O riso do meu menino ecoava pela casa inteira. Eu trabalhava como designer gráfico numa agência pequena. Ganhava razoavelmente bem. Minha esposa, a Carla, trabalhava meio período numa escola particular. A gente tinha uma vida simples, mas boa. Muito boa. As tardes de sábado eram sagradas. Meu pai, eu e o Gabriel no quintal. Ele empurrando o Gabriel no balanço enquanto eu fazia churrasco. A Carla preparava aquela farofa com passas que o Gabriel adorava. Era paz. Era amor. Era família. Mas eu não sabia que ali, naqueles momentos de felicidade pura, já começava a germinar a semente da minha própria destruição. Tudo começou inocentemente, como sempre começa. Em 2016, eu comecei a me interessar mais por política. Não por acaso, o país estava pegando fogo. Impeachment, lava-jato, polarização crescendo. Eu sempre fui uma pessoa questionadora, sempre quis entender as coisas. E foi aí que eu comecei a consumir conteúdo de esquerda na internet. Começou com vídeos do YouTube, análises políticas, críticas ao sistema, explicações sobre desigualdade social. Eu me sentia inteligente assistindo aquilo. Me sentia despertando para verdades que eu nunca tinha percebido. Era como se alguém tivesse acendido uma luz no meu cérebro. Eu via conexões em tudo. Capitalismo, opressão, luta de classes. Tudo fazia sentido. Tudo se encaixava perfeitamente. Meu pai sempre foi um homem simples. Trabalhou a vida inteira como mecânico. Nunca teve muito estudo, mas tinha uma sabedoria de vida que eu demorei anos para reconhecer. Ele votava na direita. Sempre votou. Defendia valores tradicionais, trabalho duro, família, respeito. Coisas que eu comecei a ver como retrógradas, coisas que eu comecei a questionar. As primeiras discussões foram leves, quase brincadeiras. Ele falava alguma coisa sobre política, eu rebatia com algum argumento que tinha aprendido nos vídeos. Ele ria. Falava que eu estava ficando muito intelectual, que universidade deixava a cabeça das pessoas no mundo da lua. Eu ria junto. Mas por dentro eu já começava a sentir uma irritação, uma sensação de que ele não estava entendendo, de que ele estava sendo manipulado, de que ele precisava acordar. Eu comecei a mandar artigos para ele no WhatsApp, links de sites progressistas, vídeos explicando por que ele estava errado. Ele recebia, às vezes respondia com um ok, filho, às vezes nem respondia. Isso me irritava mais ainda. Como ele podia ignorar informações tão importantes? Como ele podia ser tão alienado? Se você já sentiu que estava perdendo alguém que ama por causa de ideologia, fica comigo até o final. E se isso faz sentido para você, deixa o like agora. Isso me ajuda a continuar contando essas histórias que ninguém tem coragem de contar. A coisa começou a escalar em 2017. Eu tinha entrado para alguns grupos de WhatsApp de militância, pessoas que pensavam como eu, que compartilhavam as mesmas indignações, que viam as mesmas injustiças. Era reconfortante ter pessoas que entendiam, que confirmavam que eu estava certo, que eu estava do lado bom da força. Nesses grupos, eu aprendi que não bastava ter opinião. Tinha que militar, tinha que educar, tinha que converter. E converter quem? As pessoas mais próximas, a família.
Porque se a gente não consegue nem converter a própria família, como vamos mudar o mundo? Comecei a ver meu pai com outros olhos. Ele não era mais só meu pai. Ele era um representante da direita. Ele era parte do problema. Ele era alguém que precisava ser educado, conscientizado, salvo de si mesmo. Os sábados começaram a mudar. Eu não conseguia mais relaxar. Não conseguia mais só aproveitar o momento. Toda fala do meu pai virava uma oportunidade de debate. Ele comentava sobre alguma notícia, eu transformava numa aula sobre estruturas de poder. Ele reclamava da situação do país, eu explicava sobre neoliberalismo. Ele falava sobre violência, eu discursava sobre causas estruturais da criminalidade. A Carla começou a me dar cutucadas embaixo da mesa. Para Roberto, deixa seu pai comer em paz. Mas eu não conseguia parar. Era mais forte que eu. Era como se eu tivesse uma missão, uma responsabilidade. Eu tinha conhecimento, eu tinha informação, eu tinha consciência. Como eu podia ficar calado? Meu pai tentava contornar, mudava de assunto, perguntava sobre trabalho, brincava com o Gabriel. Mas eu sempre encontrava um jeito de voltar para a política. Sempre encontrava uma conexão. Trabalho, exploração capitalista, brincadeiras, reprodução de padrões machistas, educação do Gabriel, importância de formar uma consciência crítica desde cedo. O Gabriel, coitado, ficava no meio. Ele não entendia por que o papai e o vovô estavam sempre discutindo. Por que a voz do papai ficava mais alta? Por que o vovô ficava mais quieto? Ele tentava chamar atenção. Puxava a blusa do vovô. Papai, vem brincar. Mas eu estava ocupado demais salvando o mundo para perceber que estava perdendo o meu menino. Lembro de um sábado específico em junho de 2017. Meu pai tinha chegado mais cedo. Eu estava terminando de ler um artigo sobre fake news e manipulação midiática. Ele veio me cumprimentar, e eu nem levantei os olhos do celular. Só falei, oi pai, você viu essa matéria sobre como a mídia manipula a opinião pública? Ele respirou fundo. Roberto, você não quer parar com isso por hoje? Vamos aproveitar o tempo junto. Mas pai, é importante você entender essas coisas. Você consome muita informação sem filtro crítico. Isso é perigoso. Filho, eu só quero brincar com meu neto. Pai, educação política também é importante para o Gabriel. Ele precisa crescer sabendo como o mundo funciona, como as pessoas são manipuladas. Meu pai me olhou por um longo tempo. Tinha algo diferente no olhar dele. Uma tristeza que eu não soube interpretar na época. Ele balançou a cabeça e foi para o quintal brincar com o Gabriel. Eu fiquei ali, orgulhoso da minha consciência política, orgulhoso de estar fazendo a coisa certa. Mas algo tinha mudado naquele dia. Eu não percebi, mas uma rachadura tinha se formado, uma rachadura que só ia crescer. Me conta nos comentários. Você já passou por isso? Já sentiu sua família se afastando por causa de política? Escreve aí. Eu leio todos os comentários. As discussões começaram a ficar mais tensas. Meu pai, que sempre foi um homem paciente, começou a perder a paciência. Ele tentava argumentar de volta. Defendia seus pontos de vista. Mas eu tinha todo um arsenal teórico. Eu tinha lido. Eu tinha estudado. Eu tinha argumentos para tudo. Para cada coisa que ele falava, eu tinha 3 contra-argumentos. Para cada experiência pessoal dele, eu tinha uma explicação estrutural. Quando ele falava sobre como a vida tinha melhorado desde que ele era jovem, eu explicava sobre concentração de renda e ilusão de progresso. Quando ele falava sobre segurança pública, eu discursava sobre encarceramento em massa e criminalização da pobreza. Quando ele elogiava algum político conservador, eu listava todas as contradições e problemas daquela pessoa. Eu me sentia muito inteligente, muito consciente, muito correto. Eu estava do lado certo da história. Eu tinha a verdade. E a verdade dói. A verdade incomoda. Era natural que ele resistisse. Era natural que ele ficasse defensivo. Isso só provava que eu estava certo. A Carla começou a ficar mais séria comigo. Roberto, você está exagerando. Seu pai não merece isso. Ele te ama. Ele só pensa diferente. Carla, amor, você não está entendendo. Não é só sobre pensar diferente. É sobre consequências reais. As ideias que ele defende prejudicam pessoas reais. Eu tenho uma responsabilidade moral.
responsabilidade moral de humilhar seu próprio pai? Eu não estou humilhando ninguém. Estou educando. Existe diferença. Mas no fundo, muito no fundo, eu sabia que não era bem assim. Eu sabia que havia prazer na minha superioridade intelectual. Prazer em estar certo. Prazer em ganhar os debates. Prazer em ver ele sem argumentos. Era um prazer sujo que eu não admitia nem para mim mesmo. Mas estava lá, crescendo, me alimentando. O Gabriel começou a reagir. Numa tarde, enquanto eu explicava para meu pai por que ele estava errado sobre economia, o Gabriel começou a chorar. Alto, inconsolável. Papai, para de gritar com o vovô. Papai, para de gritar com o vovô. Eu não estava gritando. Pelo menos eu achava que não estava. Mas a voz tinha saído mais alta que o normal. O tom tinha ficado mais agressivo. O Gabriel percebeu. As crianças sempre percebem primeiro. Meu pai se levantou, pegou o Gabriel no colo e foi para o quintal. Eu fiquei ali, sozinho na sala, ouvindo eles brincarem lá fora. O riso do Gabriel, a voz carinhosa do meu pai. E por um momento, apenas um momento, eu me perguntei se estava fazendo a coisa certa. Mas aí, eu lembrei de tudo que tinha aprendido, sobre a importância da luta, sobre como mudança sempre é desconfortável, sobre como as pessoas resistem quando são confrontadas com suas próprias contradições. Eu estava fazendo a coisa certa. Tinha que ser. Senão, o que eu estava fazendo com minha família? Em setembro de 2017, teve as eleições municipais. Foi o estopim. Meu pai votou num candidato de direita para prefeito. Eu tinha passado semanas tentando convencê-lo a votar no candidato progressista. Mandei artigos, vídeos, comparações entre propostas. Expliquei como o voto dele tinha consequências reais na vida de pessoas vulneráveis. No domingo da eleição, ele chegou em casa com aquela marquinha roxa no dedo. Votou no seu candidato, né, pai? Votei. No candidato errado. Roberto, eu votei no candidato em quem eu acredito. Pai, você está sendo manipulado. Esse candidato não vai fazer nada pelas pessoas que realmente precisam. Filho, eu tenho 60 anos. Eu sei votar. Idade não significa sabedoria política, pai. Significa que você cresceu numa época com menos acesso à informação, com menos consciência sobre estruturas de poder. Meu pai me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Raiva misturada com decepção. Cansaço misturado com tristeza. Roberto, você está se tornando uma pessoa muito arrogante, muito presunçosa. Isso não era como você foi criado. Eu não sou arrogante, pai. Eu só não aceito mais fingir que todas as opiniões são iguais. Algumas opiniões causam sofrimento real. E a sua opinião sobre mim? Essa não causa sofrimento real? A pergunta me pegou desprevenido. Por um segundo eu vi dor nos olhos dele. Dor real. Mas eu empurrei esse sentimento para baixo. Eu estava lutando por algo maior. Dor temporária era o preço da consciência. Pai, às vezes a verdade dói, mas é necessária. Ele balançou a cabeça e foi embora mais cedo naquele dia. O Gabriel perguntou por que o vovô foi embora tão rápido. Eu disse que ele estava cansado, mas eu sabia que não era isso. Se você está acompanhando até aqui, se inscreve no canal. Sério, o que vem agora é a parte mais difícil de contar. Os meses seguintes foram uma escalada constante de tensão. Cada encontro familiar virava um campo de batalha. Eu não conseguia mais estar no mesmo ambiente que meu pai sem querer debater. Era como se eu fosse um viciado e a discussão política fosse minha droga. Natal de 2017 foi um desastre. A família toda reunida na casa da minha tia. Primos, tios, avós. Ambiente de confraternização. Mas eu estava em modo combate permanente. Cada comentário inocente virava oportunidade de lacração. Cada piada virava discussão sobre problemas estruturais da sociedade. Meu tio fez uma piada sobre mulheres no trânsito. Eu transformei numa aula sobre machismo e objetificação. Minha prima comentou sobre o preço da gasolina. Eu expliquei sobre exploração imperialista e dependência do petróleo. Meu avô reclamou dos aposentados que não querem trabalhar. Eu discursei sobre precarização do trabalho e dignidade humana. O Gabriel estava brincando com os primos no quintal. Risos, correria, inocência. Mas eu estava ocupado demais desmontando argumentos e educando consciências para participar daquela alegria. A certa altura, meu pai se levantou da mesa.
Roberto, posso falar com você um minuto? Fomos para um canto mais reservado. Ele respirou fundo antes de falar. Filho, eu não sei mais como conversar com você. Qualquer coisa que eu falo você transforma numa discussão. Você não me deixa mais ser seu pai. Você só quer que eu seja seu aluno. Pai, eu só quero que você... Não. Para de falar e escuta. Você está perdendo sua família. Você está perdendo seus amigos. Você está perdendo a si mesmo. E o pior de tudo é que você está ensinando isso para o Gabriel. Você está ensinando seu filho que amor condicional é normal. Que só vale a pena amar quem pensa igual. As palavras dele me atingiram como socos no estômago. Mas eu estava blindado pela minha certeza moral. Pai, eu estou ensinando meu filho a ter consciência crítica, a não aceitar injustiças, a lutar pelo que é certo. Você está ensinando seu filho que o vovô dele é inimigo. Você está ensinando que família só importa se concordar politicamente. Isso é amor, Roberto? Isso é educação? Eu quis argumentar. Quis explicar que ele não estava entendendo. Quis mostrar que eu estava certo. Mas alguma coisa na voz dele me fez hesitar. Havia uma dor tão profunda, tão real, que por um momento quebrou minha armadura ideológica. Pai, eu vou embora. Não aguento mais. Quando você decidir que quer ter um pai de novo, me liga. Ele se despediu da família, pegou o Gabriel no colo, deu um beijo longo na testa dele e foi embora. O Gabriel ficou perguntando por que o vovô estava chorando, por que ele foi embora tão rápido de novo. Aquela noite eu não consegui dormir. Ficei virando na cama, repassando a conversa, tentando entender se eu tinha exagerado, se eu estava realmente perdendo minha família. Mas toda vez que essa dúvida surgia, eu a combatia com mais ideologia. Ele é que estava sendo imaturo, ele é que não conseguia lidar com divergências. Eu estava sendo coerente. Eu estava sendo correto. A Carla estava acordada também. Percebi pela respiração irregular dela. Amor, você está acordada? Estou. O que você achou do que meu pai falou? Ela demorou para responder. Quando respondeu, a voz estava carregada de uma tristeza que eu nunca tinha ouvido antes. Roberto, eu acho que ele tem razão. Eu acho que você está perdendo a noção das coisas. Você não é mais a pessoa com quem eu me casei. Como assim? A pessoa com quem eu me casei era gentil, respeitosa, sabia ouvir. Sabia. Você virou uma pessoa que só sabe falar, que só sabe estar certo, que só sabe julgar. Carla, eu mudei porque o mundo mudou, porque eu acordei para coisas importantes. Você preferia que eu fosse alienado? Eu preferia que você fosse humano. A frase dela ficou ecoando no quarto escuro. Eu preferia que você fosse humano. O que ela queria dizer com isso? Eu era humano. Eu estava lutando por outros humanos. Eu estava sendo mais humano do que nunca. Mas as palavras dela se juntaram com as do meu pai. Você está perdendo a si mesmo. Eu preferia que você fosse humano. Será que eles estavam vendo algo que eu não via? Será que eu tinha mudado tanto assim? No dia seguinte, eu resolvi fazer um teste. Passei o dia inteiro sem falar de política, sem debater, sem educar ninguém. Só tentei ser presente, ser carinhoso, ser pai, marido, filho. Foi difícil, mais difícil do que eu imaginava. Eu percebi como minha mente estava constantemente procurando oportunidades de debate, como eu via política em tudo, como eu não conseguia mais ter uma conversa normal sobre qualquer assunto sem fazer conexões ideológicas. O Gabriel notou a diferença. Papai, por que você está mais legal hoje? A pergunta inocente dele me fez perceber que eu não estava legal nos outros dias, que meu próprio filho de 4 anos havia notado que eu estava estranho, que eu estava sendo diferente, mas no final do dia, quando eu vi as notícias, quando eu vi as injustiças acontecendo, quando eu lembrei de tudo que estava errado no mundo, a coceira voltou. A necessidade de fazer alguma coisa, de não ficar parado, de não ser conivente com o silêncio. Como eu podia escolher a harmonia familiar quando havia tanto sofrimento no mundo? Como eu podia fingir normalidade quando a democracia estava em risco? Como eu podia priorizar relações pessoais quando direitos fundamentais estavam sendo atacados? Eu voltei ao modo combate, porque eu achava que não tinha escolha, porque eu achava que estava salvando o mundo,
porque eu não entendia ainda que eu estava destruindo o meu. Se você conhece alguém que está passando por isso agora, manda esse vídeo para essa pessoa. Não para convencer, só para mostrar que tem alguém que entende. Janeiro de 2018 chegou como um furacão. Começou a campanha eleitoral presidencial e eu mergulhei de cabeça. Grupos de WhatsApp, lives no Facebook, compartilhamento de conteúdo, debates online. Era uma militância de tempo integral. Acordava checando notícias políticas, dormia compartilhando artigos progressistas. Meu pai tinha cumprido a promessa. Não aparecia mais aos sábados. Ligava de vez em quando para falar com o Gabriel, mas comigo ele mal trocava palavras. A Carla estava cada vez mais distante. Chegava do trabalho cansada e ia direto cuidar do Gabriel, evitando assuntos que pudessem gerar conflito. Eu me sentia sozinho, mas ao mesmo tempo eu tinha uma comunidade online que me compreendia. Pessoas que compartilhavam das minhas indignações, que validavam minha revolta, que confirmavam que eu estava certo. Era um echo chamber perfeito, onde todas as minhas opiniões eram amplificadas e nunca questionadas. O Gabriel começou a fazer perguntas sobre o vovô. Mamãe, por que o vovô não vem mais brincar? Papai brigou com o vovô? O vovô não gosta mais da gente? A Carla tentava explicar de forma suave que às vezes os adultos precisam de um tempo, que o vovô ainda ama muito ele, que logo as coisas voltariam ao normal. Mas eu via nos olhos dela que ela não acreditava mais nisso, que ela estava perdendo a esperança de que eu voltasse a ser a pessoa que ela conheceu. Em março, meu avô paterno, pai do meu pai, ficou doente. Câncer no estômago. Internação, quimioterapia, família toda mobilizada. Era uma situação que naturalmente nos uniria, que nos faria lembrar do que realmente importava. Eu fui visitar meu avô no hospital. Meu pai estava lá cuidando, sendo o filho dedicado que sempre foi. Quando me viu chegar, ele cumprimentou educadamente, mas manteve distância. Focou a atenção toda no meu avô. Meu avô, mesmo debilitado, tentou mediar. Roberto, seu pai está sofrendo muito, ele sente sua falta. Vocês dois são teimosos demais para admitir, mas se amam. Vô, eu amo meu pai. Sempre amei. Mas amor não significa aceitar tudo. Amor também é tentar ajudar a pessoa a crescer. Meu pai, que estava ouvindo em silêncio, explodiu. Crescer? Você acha que está me ajudando a crescer? Roberto, você virou um fanático. Você perdeu a capacidade de respeitar quem pensa diferente. Você perdeu a humildade. Você perdeu a compaixão. Pai, eu não perdi a compaixão. Eu tenho compaixão por milhões de pessoas que sofrem com as consequências das ideias que você defende. E você não tem compaixão pelo seu próprio pai? Você não tem compaixão pelo seu próprio filho que está perguntando por que o vovô sumiu? A menção ao Gabriel me desestabilizou, mas eu estava em modo defesa total. Pai, eu estou protegendo meu filho de ideias tóxicas. Eu não quero que ele cresça achando que preconceito é normal, que injustiça é aceitável. Preconceito? Roberto, que preconceito? Eu criei você com amor. Eu te apoiei em tudo. Eu nunca te julguei por nada. Quem está sendo preconceituoso aqui? A discussão esquentou ali mesmo, no corredor do hospital, na frente do meu avô doente. Enfermeiras passavam e olhavam reprovadoramente. Outros familiares tentavam acalmar. Mas eu e meu pai estávamos numa guerra particular que parecia não ter fim. Meu avô começou a chorar, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto abatido dele. Para, vocês dois, para! Eu não quero morrer vendo minha família destruída. As palavras dele nos calaram instantaneamente. A realidade da situação caiu sobre nós. Meu avô estava morrendo e nós estávamos brigando por política. Meu pai saiu do quarto sem dizer nada. Eu fiquei ali olhando para meu avô sem saber o que falar. Vó, me desculpa. Roberto, eu não vou estar aqui muito tempo. Promise uma coisa para mim. Promete que vai se reconciliar com seu pai antes que seja tarde demais. Eu prometi. Mas era uma promessa que eu não sabia como cumprir. Como eu ia me reconciliar sem abrir mão das minhas convicções? Como eu ia fingir que as diferenças ideológicas não importavam? Como eu ia voltar atrás depois de tudo que tinha dito e feito? Meu avô morreu em maio de 2018.
O velório foi tenso, a família toda reunida, mas dividida. Eu e meu pai conseguimos manter civilidade por causa da ocasião, mas havia um abismo entre nós. Durante a missa eu olhei para o meu pai. Ele estava destruído, havia perdido o próprio pai e não tinha nem o apoio do filho para ajudá-lo no luto. Por um momento eu senti vontade de abraçá-lo, de pedir desculpas, de ser filho novamente. Mas aí eu lembrei de todas as nossas discussões, de todas as vezes que ele tinha se recusado a evoluir, de todas as oportunidades perdidas de consciência. Minha armadura ideológica voltou ao lugar. Depois do enterro, meu pai veio falar comigo. Roberto, seu avô queria muito que a gente se acertasse. Você não quer tentar? Pai, eu quero, mas para isso você precisa reconhecer que suas ideias têm consequências. Você precisa se abrir para aprender. E você? Você precisa se abrir para alguma coisa? Ou só eu preciso mudar? A pergunta me irritou. Como se eu precisasse mudar. Eu era quem estava certo. Eu era quem tinha estudado, pesquisado, se informado. Ele é que estava alienado. Ele é que precisava acordar. Pai, conhecimento não é opinião. Fatos não são questão de perspectiva. Algumas coisas são certas, outras são erradas. E quem decide o que é certo e errado? Você? A história decide. A ciência decide. A justiça decide. Roberto, você está falando igual aos fanáticos religiosos que você tanto critica. Você tem certeza absoluta sobre tudo. Você se acha dono da verdade. Pai, ter certeza baseada em evidências não é fanatismo, é responsabilidade intelectual. Ele me olhou com uma tristeza tão profunda que me assustou. Meu filho virou um estranho para mim. E o pior é que você não percebe. Você não percebe que está perdido. Ele foi embora. E dessa vez, eu sabia que não era só por aquele dia. Era definitivo. Eu havia perdido meu pai. Em nome da minha consciência política, eu havia perdido o homem que me criou, que me amou incondicionalmente, que dedicou a vida inteira à família. Mas eu ainda não entendia a dimensão real da minha perda. Eu ainda achava que estava fazendo a coisa certa. Eu ainda acreditava que algum dia ele iria reconhecer que eu estava certo. Que algum dia ele iria me agradecer por ter tentado salvá-lo da própria ignorância. Eu não sabia que o tempo estava correndo contra mim, que cada dia de distância era um dia perdido para sempre, que algumas palavras, uma vez ditas, não podem ser retiradas, que algumas pontes, uma vez queimadas, não podem ser reconstruídas. A campanha eleitoral de 2018 foi o período mais intenso da minha militância. Eu estava obcecado. Acordava de madrugada checando pesquisas. Passava o dia compartilhando conteúdo. Dormia ouvindo análises políticas. Era uma overdose de política que estava me consumindo por dentro. A Carla tentou algumas intervenções. Roberto, você precisa descansar. Você precisa desligar um pouco. Você está viciado nisso. Mas eu não conseguia ouvir. Havia muita coisa em jogo. A democracia estava ameaçada. O fascismo estava chegando. Como eu podia descansar enquanto o país pegava fogo? O Gabriel ficava cada vez mais carente. Papai, vamos brincar? Papai, lê uma história para mim. Papai, por que você está sempre mexendo no celular? Eu respondia sempre a mesma coisa. Já já, filho, papai está trabalhando. Só mais um minutinho. Papai está fazendo uma coisa importante. Mas importante para quem? Para o país? Para o futuro? Ou para o meu ego? Era importante para o Gabriel ver o pai sempre ausente, sempre preocupado, sempre irritado. Era importante para Carla viver com um marido que só falava de política, que só se interessava por conflitos ideológicos. Em outubro, véspera das eleições, eu tive uma crise de ansiedade. Acordei no meio da noite com o coração disparado, suando frio, sem conseguir respirar direito. A sensação de que algo terrível estava para acontecer. De que tudo estava fora de controle. A Carla me levou para o pronto-socorro. Ataque de pânico, disse o médico. Estresse acumulado. Você precisa diminuir o ritmo. Fazer terapia. Talvez tomar algum ansiolítico. Mas eu não podia diminuir o ritmo. Não naquele momento. As eleições estavam chegando. O futuro do país dependia do resultado. Eu tinha uma responsabilidade. Eu não podia fraquejar justo agora. No domingo da eleição, eu chorei. Chorei vendo o resultado das urnas.
Chorei vendo o país escolher o caminho que eu tanto tentei evitar. Chorei sentindo que tudo tinha sido em vão. Todo o meu esforço, toda a minha dedicação, toda a minha militância. Nada tinha adiantado. A Carla me encontrou chorando sozinho na sala. Amor, vai ficar tudo bem. A vida continua. Não, Carla. Não vai ficar tudo bem. Você não entende a gravidade da situação. Você não entende o que esse resultado significa. Roberto, eu entendo que você está sofrendo, mas você não pode deixar política determinar sua felicidade. Você tem família, você tem filho, você tem vida além da política. Como você pode ser tão alienada? Como você pode fingir normalidade numa situação dessas? A palavra alienada saiu da minha boca como um tiro. Carla recuou como se tivesse levado um soco. Lágrimas começaram a formar nos olhos dela. Roberto, você acabou de chamar sua esposa de alienada, a mãe do seu filho, a pessoa que está tentando te ajudar. Você percebe o que você se tornou? Eu percebi o que tinha falado. Percebi a crueldade da palavra. Percebi a dor nos olhos dela. Quis me desculpar, quis explicar, quis consertar. Mas alguma coisa em mim não deixou. Como se reconhecer o erro fosse admitir fraqueza. Como se pedir desculpas fosse trair minha causa. Carla se afastou de mim naquela noite, literalmente. Foi dormir no sofá. Disse que precisava de espaço para pensar, que não conseguia mais me reconhecer, que não sabia se queria continuar casada com a pessoa que eu tinha me tornado. Fiquei sozinho no quarto, olhando para o teto, tentando entender como tinha chegado naquele ponto. Como havia perdido meu pai, minha esposa, e estava perdendo meu filho. Como havia transformado o amor em guerra. Como havia trocado família por ideologia. Mas mesmo ali, no fundo do poço, eu ainda não conseguia enxergar minha responsabilidade. Ainda achava que o problema eram eles, que eles não entendiam a gravidade da situação, que eles estavam sendo egoístas, pensando apenas nas suas vidas pequenas, enquanto eu lutava por algo maior. Eu estava cego, completamente cego, e não sabia que estava prestes a perder a última chance de recuperar minha família. Comenta aqui embaixo. Você já teve um momento assim? Um momento que te fez questionar tudo o que você acreditava? Novembro de 2018 foi o mês mais sombrio da minha vida. A Carla continuava distante, dormindo no sofá, evitando conversas profundas. Ela só falava comigo sobre assuntos práticos. Contas para pagar, compromissos do Gabriel, questões da casa. Uma cordialidade fria, educada, mas sem afeto. O Gabriel começou a perceber que alguma coisa estava errada entre os pais. Ele fazia perguntas que partiam meu coração. Papai, por que a mamãe não dorme mais no quarto? Por que vocês não conversam mais? Por que todo mundo está triste? Eu não sabia como responder. Como explicar para uma criança de 4 anos que o papai havia se tornado um fanático, que havia colocado política acima da família, que havia perdido a noção das prioridades? Tentei algumas vezes me aproximar da Carla, pedir uma conversa, tentar explicar meus sentimentos, mas sempre acabava justificando minhas posições ao invés de reconhecendo meus erros. Sempre acabava transformando o pedido de desculpas em discurso político. Sempre acabava fazendo com que ela se afastasse mais ainda. Numa sexta-feira à noite, ela chegou do trabalho com uma expressão diferente, mais séria, mais decidida. Sentou na sala e me chamou para conversar. Roberto, eu tomei uma decisão. Eu e o Gabriel vamos passar uns dias na casa da minha mãe. Eu preciso de um tempo para pensar, para decidir se ainda existe casamento aqui. Meu mundo desabou. Carla, não faz isso. Por favor, vamos conversar. Vamos tentar resolver. Roberto, há meses eu estou tentando conversar. Você não quer resolver. Você quer estar certo. Você quer ser o herói da sua própria narrativa. Mas heróis não destroem a própria família. Eu não destruí nada. Eu só... Para de tentar se justificar. Você chamou seu pai de ignorante. Você me chamou de alienada. Você trata seu filho como se ele fosse um incômodo quando você está militando. Você destruiu, sim. Você destruiu tudo. As palavras dela eram como facas. Cada frase era uma verdade que eu não queria ouvir, mas que estava ali, inegável, concreta. Carla, eu posso mudar. Eu posso ser diferente.
Roberto, você já teve dezenas de oportunidades para mudar. Cada briga com seu pai era uma oportunidade. Cada vez que o Gabriel pediu sua atenção era uma oportunidade. Cada vez que eu tentei te alertar era uma oportunidade. Você escolheu a ideologia todas as vezes. Ela foi para o quarto arrumar as malas. Eu fiquei ali, paralisado, vendo minha família se desmantelar. O Gabriel apareceu com uma mochila pequena, sem entender direito o que estava acontecendo. Papai, eu vou dormir na casa da vovó hoje. Você vai sentir minha falta? A pergunta inocente dele foi como um soco no estômago. Claro que vou sentir sua falta, filho. Papai ama muito você. Então por que você nunca brinca comigo? Porque você sempre está bravo. Eu não sabia o que responder. Não tinha resposta para a sinceridade brutal de uma criança. Abracei ele, tentando segurar as lágrimas. Papai vai melhorar, ok? Papai promete que vai melhorar. Eles foram embora naquela noite. A casa ficou vazia, silenciosa, fria. Eu sentei no sofá e olhei ao redor. As fotos da família na estante, os brinquedos do Gabriel espalhados, a manta que a Carla usava para ver TV. Tudo ali, mas sem vida, sem amor, sem família. Peguei o celular e pensei em ligar para o meu pai, em contar o que estava acontecendo, em pedir ajuda. Mas meu orgulho não deixou. Como eu ia admitir que ele estava certo? Como eu ia reconhecer que havia perdido tudo por causa da minha arrogância? Passei a noite inteira acordado, repassando os últimos 2 anos, tentando entender como tinha chegado naquele ponto, como havia trocado amor real por causas abstratas, como havia perdido pessoas concretas, lutando por ideias teóricas. No sábado de manhã, acordei com uma sensação estranha, como se alguma coisa tivesse mudado durante a noite, como se uma névoa tivesse se dissipado. Olhei para o espelho do banheiro e vi um estranho me olhando de volta. Um homem com olheiras profundas, barba por fazer, olhos vermelhos de tanto chorar. Um homem que eu não reconhecia. Quem era essa pessoa? O que tinha acontecido comigo? Onde estava o Roberto que ria com o filho, que conversava com a esposa, que respeitava o pai? Onde estava o homem que a Carla havia escolhido para casar? O pai que o Gabriel conhecia? Ele havia sumido aos poucos, substituído por um militante fanático que só sabia falar de política, que só se interessava por conflitos ideológicos, que havia transformado cada relação pessoal numa guerra de posições. Sentei na cama e comecei a chorar. Um choro profundo, visceral, libertador. Chorei pela família que havia perdido. Chorei pelo pai que havia rejeitado. Chorei pela esposa que havia afastado. Chorei pelo filho que havia negligenciado. Mas chorei principalmente por mim mesmo, pelo homem que eu era antes e que havia deixado morrer, pelo Roberto que sabia amar sem condições, que sabia ouvir sem julgar, que sabia ser feliz sem precisar estar certo. Era sábado, o dia que meu pai sempre vinha visitar, o dia que era sagrado para nossa família. Olhei para o relógio, 9 da manhã, a hora exata que ele sempre chegava. Por um reflexo, olhei para a janela, esperando ver o carro dele chegando. Mas não havia carro. Não havia pai. Não havia Gabriel correndo para a porta gritando vovô. Não havia Carla preparando café. Não havia família. Havia só eu, sozinho numa casa vazia, colhendo os frutos da minha arrogância. Foi nesse momento que algo quebrou definitivamente dentro de mim. Foi ali, naquele sábado de manhã solitário, que eu finalmente enxerguei a dimensão real da minha perda. Não era só uma briga familiar, não era só uma divergência política, era a destruição completa de tudo que realmente importava. Peguei o celular com as mãos tremendo, procurei o número do meu pai na agenda. Hesitei por alguns minutos. O que eu ia falar? Como eu ia começar? Como eu ia admitir que estava errado depois de 2 anos afirmando que estava certo? Mas a dor era maior que o orgulho. A saudade era mais forte que a vergonha. A necessidade de reconectar era mais urgente que a necessidade de manter as aparências. Disquei o número. O telefone tocou 3 vezes antes dele atender. Alô? Pai, é o Roberto. Silêncio do outro lado. Um silêncio longo, carregado de mágoa, de decepção, de amor ferido. Foi, filho, tudo bem? Pai, eu preciso falar com você, pessoalmente, por favor. Outro silêncio.
Eu conseguia ouvir a respiração dele. Conseguia sentir a hesitação. A proteção que ele estava construindo para não se machucar de novo. Roberto, eu não sei se é uma boa ideia. A gente sempre acaba brigando. Pai, eu sei. Eu sei que sempre acaba em briga. Mas dessa vez vai ser diferente. Eu prometo. Eu preciso muito falar com você. O que aconteceu? Você está bem? A Carla me deixou, levou o Gabriel. Eu estou sozinho, pai. E eu acho que finalmente entendi que você sempre esteve certo. Mais silêncio. Dessa vez consegui ouvir um suspiro do outro lado. Um suspiro carregado de dor, mas também de alívio. De esperança cautelosa. Eu vou aí. 2 horas depois, ouvi o barulho do carro dele na garagem. Meu coração disparou. Havia meses que não o via. Havia meses que não tínhamos uma conversa sem brigar. Eu não sabia como seria. Se eu conseguiria controlar minha necessidade de debater. Se ele conseguiria perdoar tudo o que eu havia feito. Abri a porta antes dele tocar a campainha. Ele estava diferente. Mais magro, mais envelhecido. O cabelo mais branco, os ombros mais curvados. A distância havia cobrado um preço dele também. Oi, pai. Oi, filho. Ficamos ali parados, sem saber como nos cumprimentar. 2 anos de briga não se resolve com um abraço simples. 2 anos de mágoa não desaparecem com um oi. Havia um abismo entre nós que precisava ser atravessado com cuidado. Entra, por favor. Ele entrou e olhou ao redor. A casa bagunçada, louça suja na pia, roupas espalhadas. Os sinais evidentes de um homem perdido, sozinho, sem rumo. Quer um café? Quero. Fui para a cozinha preparar o café. Minhas mãos tremiam. Não sabia como começar a conversa, como pedir desculpas por 2 anos de arrogância, como reconhecer que havia perdido tudo por causa da minha teimosia. Quando voltei com o café, ele estava sentado na sala, olhando para as fotos do Gabriel na estante. Como ele está? Cresceu muito. Está com 4 anos agora. Fala pelos cotovelos. Pergunta sobre você direto. Meu pai sorriu. Um sorriso triste carregado de saudade. E como você está de verdade? Eu não estava bem há muito tempo, mas nunca havia admitido isso para mim mesmo, muito menos para ele. Pai, eu estou destruído. Eu perdi tudo. Perdi você, perdi a Carla, perdi o Gabriel. E o pior é que eu sei que a culpa é minha. Eu sei que fui eu que estraguei tudo. As palavras saíram atropeladas, misturadas com lágrimas. 2 anos de arrogância desmoronando de uma vez. 2 anos de certeza se transformando em dúvida. 2 anos de superioridade se revelando como insegurança disfarçada. Meu pai não disse nada, só me ouviu. Pela primeira vez em 2 anos, ele me ouviu sem ter que se defender, sem ter que justificar suas posições, sem ter que provar que não era ignorante. Pai, eu virei um fanático. Eu sei disso agora. Eu achava que estava salvando o mundo, mas eu estava destruindo minha família. Eu achava que estava sendo corajoso, mas eu estava sendo covarde. Porque é muito mais fácil lutar contra injustiças abstratas do que resolver problemas concretos em casa. Ele continuou ouvindo, com aquela paciência infinita que sempre teve comigo. A mesma paciência que eu havia atacado, ridicularizado, desrespeitado. Eu me tornei tudo o que eu dizia odiar. Me tornei intolerante, preconceituoso, arrogante. Me tornei uma pessoa que não consegue conviver com diferenças, que não consegue amar sem condições, que só sabe estar em guerra. Filho, pai, deixa eu terminar, por favor, eu preciso falar tudo o que está aqui dentro. Ele acenou com a cabeça, incentivando-me a continuar. Eu sinto muito por ter te tratado como inimigo. Sinto muito por ter desrespeitado sua idade, sua experiência, sua sabedoria. Sinto muito por ter colocado política acima do nosso amor. Sinto muito por ter perdido 2 anos da vida do Gabriel. 2 anos que ele poderia ter passado brincando com o vovô. As lágrimas escorriam pelo meu rosto sem controle. 2 décadas de amor pelo meu pai, vencendo 2 anos de divergência ideológica. Pai, você sempre foi um homem bom. Sempre foi um pai presente, carinhoso, dedicado. Você me criou com amor, me deu exemplo de trabalho, me ensinou valores. E eu joguei tudo isso fora porque você vota diferente de mim. Como eu pude ser tão cruel? Como eu pude ser tão cego?
Meu pai se levantou da poltrona e veio se sentar do meu lado no sofá. Pela primeira vez em 2 anos, ele estava perto de mim sem tensão, sem defensividade, sem medo de uma nova discussão. Roberto, eu também errei. Eu também poderia ter sido mais paciente, mais compreensivo. Não, pai. Você não errou nada. Você foi paciente por 2 anos. Você tentou manter o relacionamento por 2 anos. Você aguentou minhas agressões, minha arrogância, meu desrespeito. E eu não soube valorizar isso. Eu não soube reconhecer o amor por trás da paciência. Ele colocou a mão no meu ombro. O mesmo gesto carinhoso que fazia quando eu era criança e estava triste por alguma coisa. Filho, família é mais importante que política. Amor é mais importante que estar certo. Relacionamentos são mais importantes que ideologia. Eu sempre soube disso. Você esqueceu por um tempo, mas agora você lembrou. A simplicidade da frase dele me atingiu como um raio. Família é mais importante que política. Como algo tão óbvio tinha se tornado tão difícil para mim. Como eu havia perdido uma verdade tão básica. Pai, eu quero recuperar nossa relação. Eu quero que você volte a ser meu pai, não meu adversário político. Eu quero que o Gabriel conheça o vovô. Eu quero nossa família de volta. Eu também quero, filho. Eu nunca deixei de querer. Mas, pai, como a gente faz? Como a gente convive com nossas diferenças? Porque elas existem. Eu ainda penso diferente de você em muitas coisas. A pergunta era honesta. Eu realmente não sabia como fazer. Durante 2 anos, diferenças políticas tinham sido motivo de guerra. Como transformar isso em convivência pacífica? Roberto, diferenças sempre existiram na nossa família. Seu avô pensava diferente de mim em várias coisas. Eu pensava diferente da sua mãe em outras tantas. Mas a gente nunca deixou isso afetar o amor. A gente aprendeu que pessoas podem ser boas mesmo pensando diferente. Mas, pai, e se você falar alguma coisa que eu acho muito errada? E se eu discordar fortemente? Aí você respira fundo e lembra que eu sou seu pai, que eu te amo, que nossa relação é mais importante que qualquer opinião. E você pode até expressar sua discordância, mas com respeito. Como filho, não como professor tentando educar um ignorante. A fórmula era simples, mas revolucionária para mim. Relacionar-se como pai e filho, não como adversários ideológicos. Discordar com respeito, não com desprezo. Lembrar que amor é mais forte que opinião. Pai, você me perdoa? Por tudo que eu falei, por tudo que eu fiz, por todo o tempo que a gente perdeu. Ele me puxou para um abraço. O primeiro abraço verdadeiro em 2 anos. Um abraço de pai, um abraço de perdão, um abraço de amor incondicional. Eu já te perdoei há muito tempo, filho. Eu estava só esperando você voltar. Ficamos abraçados por muito tempo. Eu chorando no ombro dele como quando era criança. Ele me consolando como sempre consolou. A ideologia havia criado uma barreira artificial entre nós. Mas o amor estava ali, intacto, esperando para ser redescoberto. Quando nos separamos, eu senti uma leveza que não sentia há anos. Como se um peso gigantesco tivesse saído das minhas costas. Como se eu tivesse voltado a respirar direito. Pai, e a Carla? Como eu faço para recuperar minha esposa? Como eu mostro para ela que eu mudei? Ele pensou um pouco antes de responder. Roberto, com ela vai ser mais difícil. Porque ela viveu no dia a dia a sua transformação. Ela viu você mudar aos poucos. Ela tentou te alertar várias vezes. Para ela, você não é só alguém que errou. Você é alguém que escolheu errar mesmo sendo avisado. A verdade doía, mas era uma dor necessária. Uma dor que me ajudava a entender a dimensão real do que eu havia feito. Mas não é impossível. Carla sempre te amou. Ela só parou de reconhecer quem você era. Se você voltar a ser a pessoa que ela se apaixonou, ela pode dar uma nova chance. Como eu faço isso? Sendo presente, sendo carinhoso, sendo pai, sendo marido, deixando a política em segundo plano, mostrando que família é sua prioridade número 1. Era um conselho simples, mas que ia exigir uma transformação profunda. Eu precisava desaprender 2 anos de fanatismo. Reaprender a ser humano. Redescobrir quem eu era antes da ideologia me consumir.
Pai, você pode me ajudar? Não só com a Carla, mas comigo mesmo? Eu sinto que perdi o rumo, que não sei mais quem eu sou. Claro, filho. Para isso que servem os pais. Para ajudar os filhos a encontrar o caminho quando eles se perdem. Naquele sábado, passamos o dia inteiro conversando. Não sobre política, sobre vida, sobre família, sobre valores que realmente importam. Meu pai me contou histórias da minha infância que eu havia esquecido. Histórias que me lembravam de quem eu realmente era por baixo de toda aquela armadura ideológica. Ele me lembrou do Roberto que brincava com as crianças da rua, que ajudava os vizinhos idosos, que chorava vendo filme triste, que ria de piadas bobas, que sonhava em ser um bom pai, que queria fazer a diferença no mundo, mas começando pela própria família. Esse Roberto ainda existia. Estava só enterrado embaixo de 2 anos de ódio político, embaixo de 2 décadas de necessidade de estar certo, embaixo de uma vida inteira de insegurança disfarçada de superioridade moral. Quando anoiteceu, meu pai foi embora. Mas antes de sair, ele me deu um conselho que carrego até hoje. Roberto, você quer mesmo fazer a diferença no mundo? Comece sendo um bom pai para o Gabriel. Seja um bom marido para Carla. Seja um bom filho para mim. Seja um bom vizinho, um bom amigo, um bom colega de trabalho. O mundo muda quando as pessoas mudam, e as pessoas mudam quando são tocadas pelo amor, não pelo ódio. Depois que ele saiu, fiquei sozinho na casa, mas não me senti mais sozinho. Havia uma esperança que não existia antes, uma luz no fim do túnel. A possibilidade real de recuperar minha família, de voltar a ser quem eu realmente era. Mas eu sabia que a parte mais difícil ainda estava por vir. Reconquistar a Carla seria muito mais complicado que me reconciliar com meu pai. Porque com ela, eu havia errado não só ideologicamente, mas pessoalmente. Havia sido cruel, havia sido desrespeitoso, havia escolhido política no lugar dela dezenas de vezes. E havia o Gabriel, meu menino de 4 anos que mal se lembrava de ter um pai presente, que associava o papai com brigas, com tensão, com ausência emocional. Como eu ia explicar para ele que o papai havia mudado? Como ia provar que agora a família era mais importante que qualquer outra coisa? Mas eu estava decidido. Pela primeira vez em 2 anos, eu sabia exatamente o que precisava fazer. Não era lutar contra injustiças abstratas. Não era educar pessoas que pensam diferente. Não era salvar o mundo com minha militância online. Era reconquistar minha família. Era voltar a ser pai. Era voltar a ser marido. Era voltar a ser filho. Era voltar a ser humano. O caminho seria longo. As feridas eram profundas. A confiança estava quebrada. Mas eu tinha algo que não tinha há muito tempo. Eu tinha clareza sobre o que realmente importava. Eu tinha prioridades certas. Eu tinha amor verdadeiro movendo minhas ações, não ódio ideológico. E pela primeira vez em 2 anos, eu tinha esperança de que talvez não fosse tarde demais para consertar o que eu havia quebrado. Talvez ainda houvesse tempo de ser o pai que o Gabriel merecia, o marido que a Carla se apaixonou, o filho que meu pai sempre amou. Talvez eu ainda pudesse responder à pergunta do meu menino de uma forma diferente. Quando ele me perguntasse por que o vovô não vinha mais em casa, eu poderia dizer que foi erro do papai, mas que agora estava tudo bem, que a família estava de volta, que o amor havia vencido a política. Mas para isso eu precisava provar que havia mudado de verdade. Não só com palavras, mas com ações. Não só por alguns dias, mas para sempre. Não só quando fosse conveniente, mas especialmente quando fosse difícil. Eu precisava morrer para a ideologia e renascer para a família. Precisava parar de ser militante e voltar a ser pai. Precisava trocar a guerra de posições pela construção de relacionamentos. E foi isso que eu fiz. Nos meses seguintes, eu me dediquei exclusivamente à reconquista da minha família. Parei de militar online. Saí dos grupos de WhatsApp. Parei de consumir conteúdo político obsessivamente. Foquei toda a minha energia em ser uma pessoa melhor. No domingo seguinte, liguei para Carla. Alô? Oi, amor. Posso falar com você? Roberto, eu ainda não estou pronta para voltar. Ainda preciso de tempo. Eu sei. Eu não estou ligando para te pressionar. Só quero que você saiba que eu conversei com meu pai ontem,
que eu pedi desculpas para ele, que a gente se acertou. Silêncio do outro lado. E eu quero fazer a mesma coisa com você. Quando você estiver pronta. Quando você quiser me dar uma chance de pedir desculpas de verdade. Roberto, você já pediu desculpas várias vezes. O problema não é pedir desculpas, é mudar de verdade. Eu sei. E é isso que eu estou fazendo. Não estou pedindo para você acreditar em mim. Estou pedindo só para você me dar uma oportunidade de provar. Ela ficou alguns segundos em silêncio. Tá bem, mas vai ser aos poucos. E qualquer sinal de que você voltou ao que era antes, eu paro tudo. Eu entendo. É justo. E o Gabriel quer falar com você. Meu coração disparou. Havia uma semana que eu não falava com meu filho. Papai? Oi, meu amor, papai está morrendo de saudade. Eu também estou com saudade. Quando você vem me buscar? Em breve, filho. Papai só está resolvendo umas coisas primeiro. Mas logo a gente vai estar junto de novo. O vovô ligou aqui. Ele disse que você não está mais bravo com ele. É verdade. Papai fez as pazes com o vovô. E logo vocês dois vão poder brincar de novo. Eu gosto quando o vovô vem em casa. Eu também gosto, filho. E ele vai voltar a vir. Papai promete. Quando desliguei o telefone, chorei mais uma vez. Mas dessa vez, não era choro de desespero. Era choro de gratidão. Gratidão por ainda ter uma família para lutar. Gratidão por não ser tarde demais. Gratidão por ter aprendido a lição antes de perder tudo definitivamente. Durante as semanas seguintes, estabeleci uma rotina diferente. Acordava cedo, meditava, lia livros sobre relacionamentos e paternidade. Trabalhava focado, sem distrações políticas. À noite, ligava para o Gabriel para conversar sobre o dia dele. Nos finais de semana, visitava meu pai. Aos poucos, a Carla foi cedendo espaço. Primeiro foram conversas por telefone, depois encontros rápidos para eu ver o Gabriel. Depois tardes inteiras juntos. Ela estava testando, vendo se eu havia mudado mesmo, vendo se era seguro abrir o coração de novo. E eu estava passando nos testes. Não porque estava fingindo ser diferente, mas porque eu realmente era diferente. A conversa com meu pai havia quebrado alguma coisa dentro de mim. Havia me mostrado o caminho de volta para casa. O caminho de volta para mim mesmo. 3 meses depois da nossa separação, a Carla topou uma conversa mais longa. Fomos num parque enquanto o Gabriel brincava. Sentamos num banco e finalmente tivemos a conversa que precisávamos ter. Roberto, o que aconteceu com você? Como você virou aquela pessoa? Eu passei semanas me fazendo a mesma pergunta. E acho que finalmente entendi. Eu sempre fui inseguro. Sempre precisei estar certo para me sentir valorizado. A militância política me deu isso de bandeja, me fez sentir superior, me fez sentir importante, me fez sentir que eu tinha um propósito. E a gente? A família não era propósito suficiente? Era? Sempre foi. Mas era um propósito privado, pequeno. A política me ofereceu um propósito grandioso, me fez sentir que eu estava salvando o mundo. E isso foi subindo a cabeça. Carla, eu virei viciado em estar certo, viciado em lacrar, viciado em me sentir moralmente superior. E quanto mais eu militava, mais eu precisava militar para manter aquela sensação. Era como uma droga. E nós pagamos o preço da sua droga. Vocês pagaram. E eu também paguei, porque no final eu perdi tudo que realmente importava. Perdi você, perdi o Gabriel, perdi meu pai. Perdi a mim mesmo. Como eu sei que você não vai voltar atrás? Como eu sei que na próxima crise política você não vai surtar de novo? Você não sabe. Eu também não sei. O que eu sei é que agora eu entendo o que é realmente importante.